aos Hebreus, epístola, eu acho que é aos Hebreus, deixa eu ver aqui, onde que está essa passagem aqui, eu acho que é Hebreus, Hebreus está bem antes, irmãos, última carta ali, antes de Tiago, bem ali no final da Bíblia. A epístola aos Hebreus, salvo engano, esse assunto vai estar no capítulo 5. Capítulo 5, irmão, mas vamos iniciar no 4, versículo 14. Aos Hebreus 4, iniciando no versículo 14, vamos adentrar o versículo 5. Hebreus 4, versículo 14. O título da palavra: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tenha paciência comigo hoje, mas que eu estou sentindo muito mal, né? Fazendo esse culto mesmo num sacrifício carnal. Se todos encontramos, iniciamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sendo ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, portanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leites e não de alimentos sólidos. Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir somente o bem, mas não somente o bem, mas também o mal. Até aqui, irmãos. Amém. Nossa, está difícil até de ler. Eu estou com uma enxaqueca, uma fraqueza. Mas aqui nós estamos, irmãos, firmes e fortes. Bom, aqui o apóstolo... Esta carta aqui, irmãos, é a única carta que nós temos, a única epístola que nós não temos, irmãos, certeza que foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque ela está numa linguagem diferente de todas as outras cartas. Paulo não se comunicava desta forma, com essas palavras. Paulo tinha um vocabulário mais rebuscado. Essa carta aqui contém, irmãos, ensinamentos paulinos de Paulo para outras igrejas, mas não contém a forma de comunicação dele. Possivelmente, irmãos, essa carta foi escrita ou por Lucas ou por Barnabé. Eu acredito que seja por Lucas. Então, pode ver que se você pegar essa Bíblia, a outra Bíblia que eu li, irmãos, esses dias, as palavras são diferentes dessa, porque a tradução é essa tradução mais antiga. Mas a Bíblia mais moderna, ela já não está Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Ela está Epístola aos Hebreus. Porque possivelmente, eu acredito que quem escreveu essa foi Lucas, enquanto ele estava de companhia ali de Paulo em Roma, né? Ela foi ali escrita, esse livro dos Hebreus, por volta de 65 depois de Cristo, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele relata ali essa carta aos Hebreus, irmãos. O que é os Hebreus? Você tem noção do que é os Hebreus, Michele? Quem eram os Hebreus? Quem é os Hebreus? Os Hebreus são os judeus, irmãos. Os israelitas. O judeu, irmãos, é a religião. Quando você fala judeu, você está falando de todo aquele que segue a religião judaica. Israelita, o antigo reino de Israel, né? Que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então, os descendentes de Jacó, israelitas. Semitas, irmãos, são os descendentes do filho de Noé. O filho mais velho, né? É Sem. Então, toda descendência, geração descendência, que são os hebreus, descendente de Sem, os semitas. Por isso que fala antissemitas, mas os semitas também têm alguns povos árabes, né, irmãos, também, que são considerados semitas, tá? E os hebreus, irmãos, são os que falam a língua hebraica. São os judeus, né? Que falam a língua hebraica. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá algumas, irmãos, não é aqui uma carta, irmãos. Possivelmente é um sermão isso que nós estamos lendo. Né? Não é uma carta ademoestando, ensinando. É um sermão, como se fosse uma pregação mesmo. A epístola de Hebreus. Então é bem diferente da comunicação de Paulo, né? E é uma parte interessante, irmãos, porque essa parte aqui, ela vem trazer um novo sacerdócio, vem ensinar os judeus. Por quê? Porque ele estava falando com os judeus, irmãos, os hebreus, que estavam sob a tutela do sacerdócio araônico. Lembra de Araão, irmão de Moisés, que foi escolhido por Deus o primeiro sacerdote? Depois, irmãos, na entrada do povo em Israel, que foi dividido em tribos, essa parte foi dada aos levitas. Então Paulo está falando aqui, ó, este sacerdócio, ele está querendo resumir essa carta aqui, esse sacerdócio, ele já caducou. Ele foi útil até a chegada do sacerdócio eterno, que resgatou o sacerdócio de Melquisedeque. Por que Melquisedeque, irmãos? Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é aquele rei que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão venceu a guerra dos 5 reis, salvo engano. Estava voltando ele, encontrou-se com Melquisedeque, que chamava rei de Salém. Salém é o nome antigo de Jerusalém, que significa cidade de paz. E esse rei antigo, irmãos, ele não tem genealogia, ninguém sabe de onde nasceu, não tem relato, só tem uma parte que cita ele, Melquisedeque. Então, irmãos, a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Todo reino, irmãos, até de povos pagãos, eles tinham lá os seus adivinhos, lembra lá no Egito, de José?
E até o reino de Israel, irmão, não tinha um rei sacerdote. Tanto que Saul, irmãos, ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel e foi condenado. Era dividido, irmãos. Existia era como se fosse laico o Estado, né? Não o Estado de Israel, porque o rei de Israel acreditava em Deus. Mas quem fazia o sacrifício pelo povo era o sacerdote. O sacerdote segundo a ordem de Araão, araônico. Mas, irmãos, quando Jesus veio, ele, irmãos, primeiro ele não veio mais da descendência dos levitas, né, irmãos? E então ele quebrou, resgatando o sacerdócio de Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, de Salém, e também sacerdote, porque sacrificou ali no seu encontro com Abraão e recebeu de Abraão os dízimos, né? Abraão voluntariamente deu para ele 10% da matança. Não havia dízimo instituído, portanto aqueles que defendem o dízimo dizendo que não, Abraão sentiu de dar 10%. Foi uma coleta voluntária, foi uma oferta. Aquilo ali não foi um dízimo, porque o dízimo ele é instituído, ele é obrigatório. A coleta e oferta voluntária, tanto no ministério, né, no sacerdócio de Melquisedeque, como de hoje, da Igreja de Atos dos Apóstolos, a qual nós buscamos ser fidedigno, nunca teve governo e nem ministrância com o dízimo. Sempre foram ofertas voluntárias. Então aqui, irmãos, já dei introdução para vocês da carta, né? Já dei introdução de quem que eu acho que foi que escreveu, eu acho que foi Lucas, mas pode ter sido Barnabé, ou Priscila também, lá de Roma, saiu da igreja ali de Roma, tá bom? Ou dos companheiros de Paulo que estavam em Roma. Eu acredito quase 100%, na minha opinião, que foi Lucas, tá bom? Mas eu não tenho amparo para provar isso para vocês. Então vamos começar a ler aqui, irmãos. Vamos esmiuçar versículo por versículo, né? Eu comecei um versículo antes aqui, ó, no capítulo 5, que é no versículo 4. Então aqui, irmãos, ó, veja o que a epístola relata. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, o sacerdote que se ofereceu em sacrifício para nós e também é rei. Por isso Melquisedeque encaixa aí. Então ele fala, tendo Jesus como Filho de Deus e como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, ou seja, intercede por nós perante Deus, que além de ser o seu Pai, é também o justo juiz. Porque aqui no 15, no versículo 15 do capítulo 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque a partir de Jesus agora, nós temos, ele fala, não temos mais sumo sacerdote que não possa compadecer. Ou seja, nós temos um sacerdote que compadece e intercede por nós perante Deus. A qual ele é a carne como nós, irmãos. Presta atenção. Também tinha descendência de Adão. Tá vindo uma doutrina aí, irmão, satânica, que Jesus não tinha descendência de Adão. Por parte de pai, não, porque o pai de Deus, de Jesus era Deus. E o Espírito Santo desceu sobre Maria como fumaça, e ali ela engravidou. Mas ele tinha mãe, irmãos. A mãe dele é Maria, e a genealogia de Maria também é a genealogia de Davi, de Abraão. E se você pegar a genealogia de Abraão, ela vem de Adão a Abraão. Então sim, Jesus tinha sim, irmãos. Veio também da descendência de Abraão. O que as pessoas não entendem, irmãos, é que as pessoas acham que as crianças, elas nascem com o pecado. Não, irmão, ninguém nasce com pecado. O pecador foi Adão. Nós nascemos com a semente do pecado, com a natureza do pecado. Mas a criança, irmãos, ela não nasce pecando, não. Isso é mentira. Jesus mesmo disse que quem não fizer-se como uma criança não vai herdar o reino dos céus. E nenhum pecador pode ver o reino de Deus, irmão. É a palavra de Deus, isso é escrito. Portanto, uma criança ela não tem pecado. O pecado ela vem da conscientização do ato que se faz. Ninguém peca inconsciente, irmãos. Jesus mesmo disse, se eu não tivesse vindo e vocês não tivessem conhecido, vocês eram tidos por inocente. Mas agora não mais. Então o pecado, irmãos, para que ele seja consumido em nós, né, o pecado que nós cometemos diariamente,
É um pecado consciente. Consciente. O que nós temos é a semente do pecado. Mas quando nós vamos ficando mais velhos, por isso que a palavra fala, o coração do homem é mau desde a sua mocidade, nem desde a sua nascença. Então você vai, aquela semente, ela vai brotando dentro de você. Por isso que em um certo tempo da vida, você se arrepende e aceita Jesus. Para que essa semente do pecado, ela seja desarraigada de dentro de ti. E para que a boa árvore, a semente de Cristo, comece a crescer dentro de ti. Então aqui no 15, olha só. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele fala assim, então vamos sempre a chegar confiadamente ao trono da graça, sempre a chegar a Jesus, pedir perdão pelas nossas faltas, fraquezas e pecados, em nome de Jesus, porque assim vamos receber graça e socorro nas ocasiões oportunas, quando necessário. Tá bom? E aqui a gente vai entrar no 5 agora. Aqui, irmãos, ele vai confirmar isso aqui, ó. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer, assim, dons como sacrifícios pelos pecados. Ou seja, todo sacerdote, ele está falando agora para os judeus, o sacerdote que os judeus conheciam, o araônico, ele era, irmãos, ele era levantado, né? Segundo o sacerdócio de Araão, ele era escolhido, tomado dentre os homens, escolhido entre os homens, né, irmãos, para oferecer sacrifício pelos homens. Ou seja, Deus só aceitava o sacrifício, você levava lá o animal, o sacerdote às vezes cortava, às vezes levava cortado, tirava a parte, as gorduras, sacrificava e ali, se subisse a fumaça reta, o Senhor tinha perdoado. Mas era o sacerdote que fazia. Se levava no templo uma vez por ano também a expiação do pecado. E o sacerdote também tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado. Ou seja, que ele está querendo dizer assim, nós tínhamos um sacerdote que ele era o misericordioso, ele era o intercessor, o sacerdote era o intercessor, irmãos. Deus só falava com ele. Ele que entrava lá no Santo dos Santos e ele dava a resposta ao povo. Também tinha os profetas, né? Mas o sacerdote, ele era o que ministrava o serviço de Deus. Ele tinha, irmãos, ele era o representante de Deus, lá ali no Velho Testamento. Aí no 2 ele fala assim, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então ele tinha que ser, irmãos, uma pessoa misericordiosa, porque ele também tinha os seus pecados, ele também tinha que sacrificar, não só pelo do povo, pelo seu também, né, irmãos? Como Jesus ensina a nós, que se nós não perdoarmos o pecado do nosso irmão, na oração do Pai Nosso, ele também não perdoa o nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí a gente vem aqui no 3, irmãos. E por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo como a de si mesmo, como vem corroborando como eu estou falando. E ele assim tem que também oferecer o seu sacrifício, porque é imperfeito, assim como o povo. Quer dizer, o sacerdócio não está, irmãos, numa casta superior. Ele tem uma função. Só que, irmãos, os judeus entenderam diferente, os fariseus entenderam diferente. Eles achavam que eles eram os únicos que detinham a palavra infalível de Deus. A eles foi outorgado cuidar do templo, das coisas concernentes. Mas, irmãos, eram funções diferentes, porque todos tinham pecado. Então, todos estavam nivelados pelo pecado, irmãos. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Olha lá o que está relatado aqui. Que ninguém toma essa honra para si mesmo, tá? Senão aquele chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Então tinha que ter um chamado, que era escolhido, né? Então o sacerdócio arônico, depois os levitas, né, irmãos? Eles eram escolhidos da tribo dos levitas e levantados como sacerdote. Aqui no 5 é interessante. Assim também Cristo,
a si mesmo, não se glorificou para se tornar sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, irmão, Jesus, sendo filho de Deus, ele não se glorificou a si mesmo, ele não se apareceu dizendo, não, eu sou o sacerdote agora. Não, ele obedeceu às autoridades. Jesus, ele não se gloriou no título de sacerdote. Não precisou, irmãos. Não precisou. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus se manifestava no Senhor. As obras, as maravilhas, irmãos, a humildade, a graça, a espiritualidade, irmãos, a benignidade, a paciência, a misericórdia de Deus estava sobre Jesus. Jesus era tão fantástico, irmãos, tão fantástico, que se sentou na mesa de Jesus um zelote, Simão o Zelote. Zelote, irmãos, eram os rebeldes, era um povo que se separou e achava que tinha que lutar contra Roma na espada. Era tipo os... Vamos fazer uma comparação? Era tipo os islâmicos xiita, esses que se explodem aí. Era mais ou menos os zelotes daquele tempo, tá? Eles faziam, irmãos, emboscada para os romanos, tá? Então ele juntou, irmãos, um zelote e um publicano, porque Mateus, esse mesmo Mateus do Evangelho, era um publicano, um cobrador de imposto. Irmão, esses dois se odiavam. Supostamente eles eram inimigos mais mortais que tinham, porque os publicanos eram considerados traidor da pátria. E o zelote, irmão, extremista da pátria. Jesus colocou os dois na mesma mesa. Olha como Jesus era fantástico. Era a mesma coisa, irmão, de você pegar um extremista islâmico hoje e você pegar deixa eu ver, um pastor neopentecostal e você conseguir colocar os dois na mesma mesa, irmão, dificílimo, tá bom? Então aqui no 5, ele fala assim, Jesus não precisou se glorificar, nem se mostrar com título, nem se mostrar como sacerdote, mas todos viram que ele tinha o Espírito Santo de Deus, porque aquele que lhe disse, tu és meu filho, e hoje te gerei, irmãos, era o que testificava por ele, aquele Espírito Santo que desceu em forma de pomba, depois que João Batista batizou Jesus. Então aqui, irmãos, nós vamos no 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus não era mais, irmãos, não representava mais os levitas. Não, por isso que nós não recebemos mais dízimo, irmãos. A igreja verdadeira não. A graça de Deus não tem mais isso. Jesus, irmãos, ele não se considerou sacerdote segundo a lei judaica, segundo Arão ou segundo os levitas. Mas, irmãos, ele foi consagrado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele era Deus, irmão. Jesus era Deus. Rei, príncipe dos céus. Então ele era rei e se fez sacerdote. Por quê? Porque a partir de Jesus, Deus só aceita, irmãos, a oferta dos homens segundo Cristo. Por isso que ele fala assim, eu sou o único intercessor. Quando você vai fazer uma oração hoje, você tem que fazer uma petição em nome de Jesus Cristo, senão não é aceita a tua oração perante Deus. A tua oração não chega a Deus diretamente, irmãos. Ela tem que ser levada a Deus em nome de Jesus Cristo. Por isso que toda vez que nós vamos terminar uma oração, nós falamos, tudo que nós te pedimos, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Tudo que fizermos na terra, irmãos, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Senão não é aceito pelo sumo sacerdote. E não sendo aceito pelo sumo sacerdote, não temos nós, irmãos, a purificação do nosso pecado. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender, irmãos. Isso é um assunto profundíssimo. Eu estou, irmão, com a cabeça rodando de labirintite aqui. Mas, irmãos, o Senhor está dando esta palavra na misericórdia e dando força para nós entendermos. Vocês estão entendendo, irmãos? Que hoje nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi Jesus. Ele é, irmãos, o sacrifício e o sacerdócio. Ele já se deu em sacrifício. Então, toda vez que nós for pedir algo, pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote eterno. É aquele que intercede por nós, como o sacerdote do tempo de Araão, araônico, os levitas, eles intercediam pelo povo. Agora é o 7, né, Michel?
Disse ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Que Jesus, ele passou todas as dores que nós passamos, irmãos. Tudo. Jesus sofreu cada dor na cruz, cada dor no chicote. O prego rasgou a pele dele, ele sentiu a mesma dor, irmãos. Se nós tiver coragem de pegar um prego e cravar na nossa mão, não era nem na mão, irmãos, era no rádio aqui, no pulso. Nós cravarmos no nosso pulso, é a mesma dor que Jesus sentiu. A coroa de espinho cravou, irmãos, na cabeça dele. É a mesma se nós fizermos uma coroa de espinho bravo, aqueles espinhos grandes, colocar na nossa cabeça. Ele foi humilhado, sentiu-se desprezado, da mesma forma quando nós nos sentimos desprezados. Jesus, ele foi homem e verdadeiro Deus. Mas ele passou por todos os sentimentos. Ele foi tentado na carne. Tudo, irmãos. Qual é a diferença de Jesus para nós? Irmãos, é que ele, irmãos, não cedeu ao pecado. Ele não cedeu ao pecado, irmãos. Mostrou que é possível. E ele sabe que nós não conseguimos fazer igual ele. Por isso ele intercede por nós em sacrifício. Sacrifício vivo. E aqui ele fala assim, ó. E mesmo ele pedindo clemência ao Pai, Jesus falou, Pai, por que me abandonas? Ele sentiu ali, irmãos, o amparo de Deus saindo de sobre ele. Ele tinha que passar aquela situação sozinho, irmãos. Sozinho. Porque, irmãos, o que Jesus temeu na cruz não foi no ressuscitar ou a morte. Jesus não temeu a morte. O que Jesus mais sentiu, irmãos, foi o pecado do mundo sobre as costas dele. E ele sentiu, irmãos, que o Pai, irmãos, naquele momento o Espírito Santo, irmãos, deixou ele de lado porque ele tinha que passar por aquilo. Naquele momento, irmãos, Jesus passou como Jesus homem. E ele tinha que passar como Jesus homem para que nós tivéssemos um sumo sacerdócio eterno sacrificando-se por nós, compadecendo-se por nós, advogando por nós. Por isso que Jesus teve que passar tudo como um homem, irmãos. E ele se sentiu, irmãos, que Deus tinha abandonado ele, se sentiu longe de Deus naquele momento. Aquele momento ele sentiu como se ele fosse, irmão, que ele tivesse saído ali, irmãos, da essência de Deus. Porque ele tinha que passar como homem. Ele não podia passar ali como filho de Deus. Ele tinha que passar como homem aquele sacrifício. Por quê? Porque a partir daquele momento, irmãos, ele era o sumo sacerdote em sacrifício pelo homem. Por isso que ele falou, Pai, por que me abandonas? Por isso que ele sentiu medo. Por isso que o seu suor transformou-se em sangue. Por isso que ele falou assim, mas Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Ele falou, irmãos, por isso que aqui está escrito. E ele clamou com fortes lágrimas, orações e súplicas. Ele estava atribulado, irmãos, antes. Ele foi orar com os apóstolos dormiu, irmãos. Lembra? Lá no Monte das Oliveiras. Então, irmãos, o que aconteceu? Ele clamou com forte clamor e lágrimas e orações para quem podia livrar ele da morte. E ele foi ouvido, irmãos. Foi ouvido. Deus sempre ouvia ele. Mas aquela parte ele tinha que passar ele mesmo. Ele passou ele mesmo, irmãos. Mas, irmãos, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o Senhor ouviu ele, irmãos. Mas, irmãos, se o Senhor tivesse intervido, se Deus tivesse intervido, a humanidade não teria salvação. Um homem não tinha pagado o pecado de toda a humanidade. Por isso que Jesus é, irmãos, Deus por nascença, por natureza, porque ele é. Ele não existe, ele é. Jesus é Deus, irmãos. É o Deus desde o princípio. Deus que manifestou para nós. Então ele é Deus por meritocracia, porque ele é Deus. E ele é Deus, irmãos, ele é Deus porque é Deus, Deus por essência, e Deus por meritocracia. Por quê, irmãos? Porque ele comprou as nossas almas de novo. Então ele é Deus duas vezes, duplo Deus. Deus porque ele é Deus. E por meritocracia, porque através do seu sacrifício, ele comprou as almas de novo da serpente. Ele pisou na cabeça da serpente. A cruz cravou a cabeça da serpente naquele momento, irmãos. Coisa magnífica.
os planos de Deus. E aqui no 8, embora sendo filho, vai corroborar com o que eu falei aqui, ó. Embora sendo filho, aprendeu a obediências pelas coisas que sofreu. Embora ele sendo filho, irmãos, ele não usou de ser filho de Deus, o Deus na terra, para usar do seu poder, exemplo, para amenizar a sua dor. Exemplo, ele podia ter descido da cruz, como aquele ladrão falou, se você é Deus mesmo, desce daí e tira nós também. Foi repreendido pelo outro, que alcançou misericórdia pela fé. Dimas, eu acho que era o nome, né? Então, irmãos, embora sendo filho, ele passou por tudo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, você quer ser mesmo um crente de verdade? Um servo de Deus? Uma pessoa ouvida por Deus? Uma pessoa que Deus ouve a oração? O Senhor só quer uma coisa de você, irmãos: obediência, reverência. O Senhor quer sinceridade de você. Se você tiver essas qualidades, irmãos, o teu futuro, ele é certo. O teu futuro, ele é, irmãos, glorioso. Tanto na terra, nessa carne. Você vai ver milagres, o Senhor vai operar através da tua mão, através da tua boca vai haver obra, vai haver libertação. Você nunca vai duvidar do amor de Cristo por ti. Sempre você terá uma fé, irmãos, que ninguém poderá tirar. Você vai resistir o diabo, ele vai fugir de você. E aqui no 9 ele fala: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha aqui, irmãos. Jesus morreu para todos, Michele? Morreu para todos. Morreu para todos. Mas todos vão alcançar salvação? Não. Quem que vai alcançar? Quem confessar. Os que obedecerem, né? Olha aqui no versículo 9. Ó, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Porque não havia caminho. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, irmãos, ele deu o convite de arrependimento para toda a humanidade. Nem toda a humanidade, irmãos, aceitou o convite. É como o Noah está fazendo aniversário. A gente vai e distribui convite para os amiguinhos dele. Nem todos virão no aniversário do Noah. O Senhor, irmãos, ele convidou a todos para a boda. A boda de quem? Dele com a igreja. Nem todos aceitarão a boda, irmãos. E quem não aceitar a boda, ficará de fora das festas do Senhor. Entendeu, irmãos, como é que é? Então não é assim, Jesus morreu para todos. Jesus ele deu para nós uma segunda oportunidade. Ele pagou o pecado de toda a humanidade, irmãos. De toda a humanidade. Até dos que estavam no inferno. Por isso que fala uma passagem da Bíblia, não sei se é Pedro ou João, que fala que Jesus pregou para os que estavam em cadeias, lá no inferno. Nesses 3 dias ele foi lá e pregou lá. Olha, eu sou o Messias. De mim falava Isaías, de mim falava Jeremias, de mim falava Daniel, de mim falava Ezequiel. E aqueles que creram, irmãos, foram arrancados do inferno. Porque aceitaram o convite da salvação. E o Senhor vem por esta palavra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Neste dia 15 de setembro, a qual há 6 anos atrás, irmãos, nós recebemos um segundo presente de Deus. E o ventre seco que nunca ia gerar, gerou um casal de filhos. Hoje faz 6 anos que nós recebemos a segunda promessa. Irmãos, e o que era infértil, agora falando da palavra, infértil que significava natureza humana, natureza do pecado, o Senhor Jesus limpou a terra e plantou a sua semente, o seu sacerdócio, a sua intercessão. Irmão, se você aceitar o convite de Jesus hoje, através desta palavra, o Senhor inicia uma nova vida para você. Tudo será apagado, irmãos. Tudo será apagado. Os teus pecados serão perdoados. Você vai receber uma segunda chance. Uma carta, irmãos, de aforrinhamento. Uma carta, irmãos, que te liberta. Como teve a carta da princesa Isabel aqui no Brasil, que libertou os escravos. O Senhor Jesus dará uma carta para você
de libertação da escravidão, da morte e do inferno. Mas você tem que aceitar. Você tem que confessar. Você tem que batizar publicamente, mostrando a todos que agora você é de Cristo. Confissão pública de fé. Quem não me confessar perante os homens, eu não os confessarei perante Deus. Olha, irmão, como que o Senhor está desvendando aqui a graça para nós hoje. Trazendo vários aspectos, encaixando o quebra-cabeça. Só Deus sabe fisicamente como eu estou. Mas espiritualmente, sinto uma força, irmão, subir de dentro para fora. E que essa força chamada Espírito Santo e te visite dentro do teu lar hoje. Não há outro intercessor. Não seja enganado. Não há outra religião. Não há outro Deus. E até aqueles que já aceitaram Jesus e saíram do caminho, o Senhor te fala, eu estendo a minha mão para você. Enquanto há vida, há arrependimento em ti, há perdão de minha parte. Irmão, o Senhor está convidando você a aceitar o sacerdócio dele, a aceitar ele como seu sumo sacerdote, a aceitar ele como seu advogado. Ele faz uma carta para você. Se você deixar, eu vou te representar perante o Pai. O acusador te acusará, mas eu te defenderei. Então aqui no 10 ele continua, a gente vai continuar. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, rei dos reis, príncipe dos príncipes, senhor dos senhores. Glória ao nome santo do Senhor. E o menino se nos nasceu e será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele levará nos seus lombos todas as nossas angústias e aflição. É um tempo que estava em trevas, uma grande luz surgiu. Glória ao nome santo do Senhor. Uma grande luz começa a surgir na nossa vida. A luz, Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, receba, aonde quer que você ouvir esta palavra, o Espírito Santo de Deus, que reacende a candeia do teu corpo, e te faz sentir a virtude do Espírito Santo, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aqui nós vamos para o versículo 11, irmãos. A este respeito, temos muitas coisas que dizer. E difíceis de explicar, irmãos, nos faltam as palavras para explicar a grandeza de Jesus Cristo na nossa vida. Glória a Jesus. Irmão, quem seria nós se não fosse Jesus, irmãos? Por mais que nós fôssemos o homem mais rico do mundo, um dia vamos descer ao pó da terra e nada vai livrar isso. Como certa parte da palavra diz, quem de vós o próprio Jesus disse, que sendo sábio ou grande, acrescentará um côvado na sua altura, ou um dia a mais na sua vida. Sem Jesus, irmãos, nenhum homem na terra é nada. Ele pode conquistar o mundo, mas se ele não tiver Jesus, ele perde a salvação. E tudo fica no pó da terra. Então Paulo aqui está falando assim, essas coisas são difíceis de explicar. É difícil, irmãos. Se o Espírito Santo nos encher, não conseguimos. Portanto, vos tem de tornado tardios a ouvir. Irmãos, não sejam tardios a ouvir. Tenha a mente aberta. Abra o teu coração. Irmãos, faça teste do Senhor. Eu não quero que você tenha uma fé, irmãos, baseada em fideísmo. Não quero que você creia porque eu estou falando para você crer. Eu quero que você mostre a razão da tua fé. Cristo é a nossa única esperança, irmãos. Alguns falam que nós somos iludidos. Ah, irmão, se eu for iludido, melhor prefiro morrer nessa ilusão de esperança de vida eterna. Porque lá na morte, irmãos, tudo se nivela.
O pobre e o rico vai para o mesmo lugar. Os ossos ficam o mesmo. Ali acabou tudo. Ali tudo se nivela. Mas a alma, ela desnivela outra vez. Porque a alma sincera morará com Deus. Aqui no 12 ele fala assim: pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Mas essa tradução está bem diferente da tradução mais moderna, que o apóstolo Paulo fala na tradução moderna assim, ó: do tempo que eu vos ensino, já era para vocês ser mestre e instruído, todavia tenho que vos ensinar, voltar a ensinar com leite. O que o Senhor está querendo dizer aqui, irmãos? Que por muitos negligenciarem ao Senhor, dizerem que são cristãos, como está escrito no versículo 11, muitos de nós, irmãos, vamos na igreja, somos crentes por causa de uma denominação, não por causa de Cristo. Vamos na igreja porque não queremos ir para o inferno, ou vamos na igreja porque nós queremos estar junto dos irmãos, mas nunca é Cristo a primeira opção. Então nós que não colocamos Cristo como centro da nossa fé, o apóstolo Paulo fala assim, né? O apóstolo Paulo é um narrador da carta, não foi o que escreveu. Então ele fala assim aqui no versículo 12. Então no tempo que eu vos ensino, já era para vocês ser mestre. Mas como vocês não querem evoluir, como a vossa fé não está solidificada em Cristo, todavia eu tenho que voltar de novo a ensinar vocês desde o princípio. Aqui Paulo, irmãos, ele mostra a frustração dele com o crente. Mas não é Paulo que está falando aqui, irmãos, é o Espírito Santo falando na boca de Paulo. Aqui demonstra a frustração de Deus conosco. Quando o Senhor opera na nossa vida, o Senhor nos ajuda e nós não queremos evoluir. Não buscamos conhecer as Escrituras, não buscamos evoluir espiritual. Vamos na igreja só para ouvir profetada. Isso, irmãos, não tem evolução espiritual. Quando eu vou na igreja com o intuito de receber alguma coisa, irmão, eu já não estou indo na igreja para levar o louvor a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, irmãos, vamos buscar amar a Deus sobre tudo. Se Deus não te der nada, não fizer nada, Ele é Deus. Ele já te deu a vida. Deus é Deus, irmãos. Então, irmãos, tenhamos a nossa fé em Deus e não vamos ficar acomodados. Vamos ler as Escrituras, vamos pregar para os nossos vizinhos, vamos pregar em praça pública, vamos dar razão à nossa fé quando nós formos indagados. Vamos evoluir na graça. Quando o Senhor te dá uma prova, não fica lá desfalecido. Ai, Senhor, sabe por que o Senhor dá prova para nós, irmãos? Porque Ele está nos tornando mais sábio. Porque quando nós saímos daquela prova, nós saímos resilientes, nós saímos forte, nós saímos com couro. Sabe aquele menino que joga bola na rua, irmãos? Que ele joga descalço, o atrito com o asfalto vai fazendo ele criar uma casca no pé, endurecendo, porque o nosso corpo mesmo faz isso, irmãos. É isso que Jesus quer fazer conosco. Criar a casca espiritual no nosso corpo terreno. Para nós aguentarmos a dura vida. A dura vida que a serpente nos impôs. Por quê? Porque nós demos o mundo para ela de mão beijada. Então o Senhor vem criar essa casca espiritual. Por isso que vem a palavra. Para nós suportarmos. O Senhor quer fazer de nós, irmãos, uma tartaruga espiritual. Dá para nós um casco espiritual. Para quando vier a ameaça, irmãos, nós entrarmos dentro do casco que é Cristo. Ou melhor, irmão, vou fazer a mesma analogia que Jesus falou. Quando vier o gavião, irmãos, né, Noah, o hawk, o que o pintinho faz? O little chicken. Entra debaixo da asa da mamãe. E não foi isso que Jesus disse? Ah, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo da minha asa, proteger vocês, cuidar de vocês, guiar vocês, mas vocês não quiseram. Irmão, será que hoje nós vamos aceitar estar debaixo das asas do Senhor? Da proteção de Deus? Então é isso que a palavra vem dizendo aqui. Então, irmãos, vamos nos solidificar no alimento que é a palavra. Vamos nos preparar melhor nas Escrituras. Porque quando nós recebermos uma palavra como essa, nós vamos conseguir entender melhor. Nós vamos poder comer o alimento sólido.
E eu não vou ter que voltar a dar para vocês leite. Isso que Paulo está querendo dizer. Solidifiquem na fé. Solidifiquem no conhecimento. Para que vós possais comer alimento sólido. Porque o menino, irmãos, o leite sustenta ele. Mas chega uma fase, se eu der leite aqui pro Noah, irmão, eu vou ter que comprar umas 10 vacas. Porque o jeito que ele come, ele tem que ter alimento sólido. Tem que pôr farinha no leite. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, ao tempo que nós estamos novo na fé, nós ainda tomamos leite, mas nós temos que ir evoluindo. Por isso que o Senhor manda as provas, as dificuldades, para que nosso estômago venha ser preparado a digerir um alimento sólido, a experiência com Deus. Então aqui, irmãos, voltamos aqui ao versículo 14, que é o último, né? Mas o alimento sólido, presta atenção, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, irmãos, ele já fala do alimento sólido, mas aquele que come o alimento sólido, irmãos, o que eu vou falar para vocês, tudo que eu vou falar para vocês são experiências que eu já passei. Chega uma hora, irmãos, que de tanta prova que você passa, de tanta perseguição, você torna uma casca, irmão. Você começa a entender o pensamento de Deus. Quando você passa pela prova, o Senhor te faz entender o porquê que você passou aquela prova. E você olha para dentro de você mesmo e você vê a sua evolução. Irmãos, é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Você começa a ter, irmãos, uma unidade de pensamento com o Senhor. Por isso que a profecia sai automática, irmãos. Por isso que a profecia, porque você começa a entender. Você começa a ver. A minha esposa aqui, ela fala que eu sou bruxo. Eu falo que vai acontecer uma coisa, acontece, e ela fala que eu sou bruxo. Não, irmãos. É porque você começa a ter uma unidade de pensamento. Você começa a pensar como Deus... Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Nós temos uma unidade de pensamento. É por isso que Deus descia todo o entardecer lá com Adão. Que ele queria dar essa unidade para Adão. E ele viria todo dia. Mas Adão preferiu o quê? Ou Eva? Não, eu quero conhecer a ciência. O fruto da ciência do bem e do mal. Eu mesmo quero descobrir de mim mesmo e quero que a minha evolução da ciência me traga. A ciência é boa, irmãos, ela traz bastante coisa. Mas o entendimento, a sabedoria e a mente de Deus, ela só vem através da graça de Cristo. Então, irmãos, a palavra de hoje é amadurecimento espiritual. Nós não somos mais, irmãos. O Senhor Jesus fez nós reis e sacerdotes, como ele foi rei e sacerdote, segundo Melquisedeque, ele também, irmãos, nos fez reis e sacerdotes. Reis, porque vamos reinar com ele quando vencermos o mundo. Sacerdócio, porque a sua palavra está na nossa boca. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares da terra será desligado do céu, se somente tu me amares. Não foi o que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava aborrecido, Senhor, porque já estava lembrando do pecado que ele fez, da desobediência, de ter negado Cristo. É, Senhor, eu acho que eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta. Dá água, dá alimento para eles. Tu és Pedro. Petros. E sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Resiliência, resistência. O que é uma pedra é, irmão? Resiliente, resistente. E tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Está falando a igreja. E tudo que a igreja ligar na terra, será ligada no céu. E tudo que você desligar da terra, eu desligo do céu. Hoje o Senhor está nos dando. Dando não, irmãos, que o Senhor já nos deu. Ele está nos relembrando que nós não somos qualquer um, irmãos. E até a enxaqueca, irmãos, a fraqueza que eu estava no começo desse culto, que só Deus sabe como é que eu atendi, passou. O Senhor renova. O Senhor me libertou na pregação da palavra. Encheu. E eu sinto, irmãos, a força de um menino.
Nós não estamos falando de qualquer força. Nós estamos falando do Criador do universo. De tão grande que Ele é. Não podemos contar as estrelas dos céus, nem as galáxias, e nem podemos medir o universo. Mas esse Deus tão grande se fez pequeno para caber dentro do ventre de uma mulher e viver conosco na terra. Esta é a palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.